Bom, pessoal, vamos lá. Nesse momento nós vamos dar início aí à nossa aula, né? Durante esse mês nós estaremos reunidos para trabalhar sobre a ideia dos livros históricos, tá? Lembrando que os livros históricos, eles vão trabalhar toda a história de Israel, né? Se nós estivéssemos, por exemplo, em uma tarde, em uma turma de bacharelado, o nome da matéria não seria livros históricos, mas sim seria História de Israel. Então nós vamos dialogar durante esse período sobre essa história, tá? Que é sim de suma importância para não somente para o Antigo Testamento, né, mas principalmente para todo o Novo Testamento. Haja vista que vai ser durante esse período, né, da história de Israel que muitas informações vão nos ser concedidas para a formatação da cristandade. Então, vamos seguir aí o nosso diálogo e eu creio que, de certa forma, será uma bênção para todos nós. O nosso primeiro slide aí vai trabalhar sobre a introdução aos livros históricos. Nessa introdução, nós primeiramente vamos dialogar sobre um período histórico, tá bom? Esse período histórico da história de Israel, ele vai ter uma durabilidade de 1000 anos. Durante esse período de 1000 anos, nós vamos discorrer do livro de Josué até o livro de Esté, tá? Então são 1000 anos de história, é um milênio inteiro, só trabalhando a ideia dos acontecimentos, tá? Que contextualizaram esse período, tá? É muito tempo, existe um abismo, por exemplo, muito grande de livro a livro. Existe um abismo muito grande de contexto histórico, de contexto cultural, de perspectiva religiosa, tá? Nós vamos dialogar, por exemplo, sobre a ideia de muitos líderes diferentes uns dos outros, não somente líderes religiosos, mas também líderes políticos, como reis, tá? Como príncipes, como profetas, sacerdotes, levitas, tá? Então, todo esse apanhado de personagens que influenciaram tanto positivamente como negativamente, nós vamos discutir, nós vamos dialogar sobre essas pessoas, tá? Então, para nós começarmos a narrar esse período da história de Israel, fica quase que impossível nós não discutirmos sobre o Pentateuco, tá? Até porque essa história aqui de Josué a Esté, que nós tratamos como período histórico ou história de Israel, ela não pode ser narrada sem antes nós discutirmos um pouco sobre a ideia do Pentateuco, tá? Porque vai ser justamente o Pentateuco que vai criar bases sólidas para que todo Israel e, consequentemente, todo o Novo Testamento venha estar baseado, tá? Para nós que somos cristãos, nós dizemos Pentateuco, né? Para os judeus, já é a Torá. Mas tanto para judeus como para cristãos, o Pentateuco é o livro, são os 5 primeiros livros da Bíblia que vão legislar, ou seja, que vão normatizar, que vão criar regras, que vão dar diretrizes, que vão moldar, de certa forma, o modo como o homem vai ter que agir agora vivendo em sociedade. Não existe a possibilidade de nós discutirmos, né, toda a história de Israel sem antes nós discutirmos o que vai legislar esse povo, o que vai nortear essas pessoas, o que vai dizer o que é certo e o que é errado, o que vai dizer o que essas pessoas têm que fazer e o que essas pessoas não devem realizar, tá? Vai ser por meio do Pentateuco, por exemplo, ou da Torá, como queiram, que nós vamos conseguir visualizar, por exemplo, o método educacional que essas pessoas tinham acesso dentro daquele período, tá? É dentro do Pentateuco, por exemplo, que nós vamos visualizar a construção dos céus e da terra, aonde nós vamos dialogar com a ideia da queda do homem, aonde nós vamos visualizar personagens como os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó.
É no Pentateuco que nós vamos ter contato com o êxodo do Egito, com a liderança mosaica, com a construção de toda uma lei que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Os judeus vão incrementar, né, com os 613 preceitos da lei. Então, dentro do Pentateuco, nós vamos conseguir visualizar do que o Israel é formado, né? Por exemplo, quando Jesus ele vai citar a ideia da construção de uma casa em cima de um castelo de areia ou em cima de uma rocha. Para os judeus, essa rocha é o Pentateuco, são as leis. Para os cristãos, essa rocha é Cristo. Só que mesmo nós compreendendo, né, que essa rocha é Cristo, nós não deixamos de dialogar com a rocha que os judeus vão dizer que é a lei, que é o Pentateuco, tá? Porque Cristo, ele é a confirmação de toda essa lei. Então é impossível deixarmos o Pentateuco de lado. Outra ideia é narrar aí, né, a história dessa denominada Israel, porque ela vai diretamente narrar a sua história com a morte e a ascensão de Josué, tá? A história de Israel ela é montada praticamente dentro da vida desses dois personagens. Por quê? Porque Moisés ele vai ser aquele líder mor, né? Aquele personagem que Deus vai levantar para fazer com que a promessa que Deus tinha feito a Abraão, consequentemente a Isaac, consequentemente a Jacó, para que essa promessa viesse a ter continuidade. Moisés faz parte dessa continuidade da promessa que Deus havia feito a Abraão lá atrás. Só que Moisés ele é convidado a executar uma ação dentro de um outro contexto. Ele é convidado a liderar, né, a saída de um povo de um território ao qual os mesmos eram mantidos como escravos, né? E aí a obra que Moisés tem em suas mãos é extremamente árdua, e nós vamos discutir essa história um pouco mais à frente. Depois da morte de Moisés, nós temos a ascensão desse personagem aqui, né, chamado e conhecido como Josué. Josué ele vai assumir, né, o trono ou a liderança desse povo depois da morte de Moisés, com uma outra responsabilidade, com uma outra etapa, tá? Lembrando sempre que todos esses personagens, eles vão propor-se a executar uma ação que Deus os apresenta para ofertar continuidade a uma promessa que Deus tinha concedido a Abraão lá atrás, tá bom? Outra etapa dessa história de Israel é que vai narrar a ideia dos juízes, tá? Tema também que nós vamos entrar um pouco mais detalhadamente quando entrarmos no livro de Juízes, tá? Os juízes são um grupo de personagens que Deus vai levantar justamente pela ausência de uma ação que Josué executa. Josué, ele morre e ele não faz como Moisés fez. Moisés, quando ele morre, ele deixa Josué. Ou seja, ele faz discípulo. Josué, ele desce à sepultura e não deixa discípulos, né? Ele morre e não deixa ninguém para ficar na liderança. Consequentemente, sem líder, o espaço fica ausente de um exemplo, de um alguém a ser seguido. O que passa a acontecer nesse período dos juízes aqui é a divisão das tribos, né? E cada um passar a fazer aquilo de acordo com o que eles achavam ser o certo. E o que eles achavam ser certo nem sempre dialogava com a base que era formulada por conta do Pentateuco. E aí, como consequência disso, o caos era estabelecido. Para apagar o fogo do caos, Deus levantava ali os juízes, tá ok? Outro período muito importante é o período da monarquia de Israel. Dentro desse período da monarquia de Israel, é a transição do governo teocrático, que era onde Deus governava, e tinha, né, como seu gerente os juízes. Agora há uma transição desse período teocrático para um período monárquico. Agora o povo desejava ter um rei, agora o povo desejava ter um líder, assim como as outras nações
possuíam, né? Eles queriam não ter mais Deus como seu líder, eles queriam ter um imperador, eles queriam viver agora um outro ambiente de transição, só que agora por meio da figura de um líder que eles pudessem chamar de rei. E essa monarquia, lá na frente, ela vai ser dividida, né, entre o reino de Israel do sul e reino de Israel do norte, tá? Depois da morte de Salomão, esse reino começa a ser dividido e aí a crise vai se estabelecer e se instaurar sobre a monarquia de Israel, tanto do sul quanto do norte, fazendo com que Deus viesse a executar processos duros de punição. O maior deles, acredito eu, que é quando o povo é conduzido à Babilônia, né? Depois de 40 anos que o profeta Jeremias apregoa as consequências do pecado que esse povo vinha cometendo, e aí o povo é conduzido, né, à Babilônia por Nabucodonosor, e ali eles são oprimidos por conta da ação de rejeitarem a voz profética. Então, essa introdução dos livros históricos aí, que nós vamos ter mais à frente, é muito importante, porque é um período de 1000 anos, que vão narrar muitas histórias interessantes e que vão ser enriquecedoras para todos nós. Sigamos aí os nossos slides. O segundo tópico são os problemas enfrentados na produção de uma história de Israel, tá? E são muitos os problemas. O primeiro deles, a seletividade histórica. Todas as vezes que nós nos propormos a fazer uma história, seja ela de Israel, seja ela do Brasil, seja ela da América do Sul, seja ela da sua vida, né? A história, ela não está igualada a uma biografia. A biografia vai narrar todos os detalhes daquele ou daquela ou daquilo que está se propondo a ser narrado. Exemplo, vamos fazer uma biografia da vida de Moisés. Nesse momento, nós vamos trabalhar e vamos ter que fazer uma pesquisa onde todos os detalhes de todos os anos que Moisés teve na face da terra terão que ser narrados. É uma biografia. Agora, quando se fala de fazer uma história da vida de Moisés, nós vamos ser seletivos, tá? E quando se fala de seletividade histórica, fala de se propor pegar uns assuntos em detrimento de outros. A história, ela não trabalha com um apanhado completo, ela vai trabalhar com detalhes. Detalhes esses que são seletivos. Nós vamos tratar da história de Israel. A história de Israel ela é muito mais ampla, tem muito mais detalhes. Como eu disse no slide anterior, são 1000 anos. E em 1000 anos, tem muitos detalhes que não são narrados nas Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia ele é um livro de história. E como um livro de história, ela vai ser seletiva. E dentro desse processo seletivo, nós vamos narrar aquilo que é mais importante daquilo que eu me proponho a passar para o público que eu quero alcançar. Tá? Então, essa é a dificuldade dos leitores, compreender que a Bíblia, ela narra uma história, e se ela narra uma história, ela é seletiva. Se ela é seletiva, ela está querendo mostrar para os seus autores os pontos principais daquilo que Deus quer nos informar, tá? Querendo ou não, isso é um problema. Outro problema na hora de se formular uma história de Israel se dá com os cientistas, né? Porque o cientista vai entender que toda história contém erros de datas, de locais, de personagens, de reis, profetas, imperadores, né? Então, a história, dentro de um viés científico, ela vai trabalhar com a questão dos erros. Toda história possui erros, tá? Erros que, por vezes, não são tensionais, mas são intencionais, pela ausência, de certa forma, de conteúdos, de acesso, de tempo. Só que como nós estamos formulando uma história que vai narrar a perspectiva de um povo de Deus, e temos como principal fonte a Bíblia, bom, a Bíblia ela é inerrante, ela não contém erros. Então, olha a dupla face, né?
De um lado, a ciência, que diz que toda a história tem erros. De outro lado, um grupo de religiosos que se propõe a narrar a história de Israel, tendo como principal fonte a Bíblia, que é inerrante. E aí há o choque de vaso, né? O choque entre a ciência e a fé, né? A fé diz, o material que eu tenho não contém erros. A ciência diz, não tem como fazer história sem erros. Então é esse problema aí que nós vamos encontrar sempre, tá? Principalmente dentro de meios acadêmicos seculares, naquilo que tange a confecção de uma história. Outra perspectiva complicadora aqui é o historicismo. O historicismo, ele vai trabalhar a seguinte filosofia. Ele vai dizer que Deus, ele não vai negar a existência de Deus, tá, pessoal? Não na sua grande totalidade. Em raras situações você vai encontrar pessoas que negam a existência de Deus, que trabalham com o historicismo. Só que o historicismo tem uma filosofia. Ele vai negar não a existência de Deus. Ele vai negar a inexistência da ação de Deus no decorrer da história. Eles vão dizer que Deus não interfere na história, tá? Eles vão pregar que todas as coisas que acontecem no recorte histórico nada mais são do que consequências da ação do homem. Ou seja, o homem vai plantando e ele vai colhendo, tá? Toda ação vai gerando uma reação. Então Deus não se mete na história, tá? No recorte histórico não há influência divina. O que há, nada mais, nada menos do que o homem plantando e o homem colhendo. Só que isso é um problema para nós também. Por quê? Porque nós vamos entender que Deus sim age no decorrer da história. Quando você vai dialogar, por exemplo, com a retirada do povo hebreu do Egito, não tem como você dizer que Deus não agiu dentro daquele contexto, né? Não há simplesmente uma ação humana, há uma ação divina, tá? Nós que somos religiosos, nós vamos defender uma aliança, um pacto entre o ser de Deus e o ser humano. Deus propõe um pacto, o homem dialoga com esse pacto e ambos conseguem executar as ações. A liderança, a formação e capacitação do povo de Israel, tá? É um outro tema que nós vamos trabalhar nesse slide, tá? Primeiro tópico aí, que é a liderança. A liderança, ela foi de Moisés, né? A Bíblia vai nos dar informações que esse povo ele entra dentro do Egito, ainda com José sendo governador, só que José morre. E o livro de Êxodo começa narrando isso, né? Que depois que Moisés morre, depois que José morre, né? Esse povo ele fica à mercê da história que José constrói dentro do Egito. Só que surge aproximadamente 300 ou 400 anos depois da morte de José, surge um novo faraó, que a Bíblia vai dizer não levar em conta tudo aquilo que José tinha feito. E é o que esse faraó faz? Escraviza o povo hebreu, tá? Por quê? Porque esse povo hebreu ele é extremamente numeroso, inteligente, influenciador e muito maior do que os naturais daquela terra. O que faraó pensa? Vou escravidar essa galera aí, porque senão eles vão tomar posse dessa terra e eu vou ficar de bucha na parada. E aí ele escraviza, né? Lança fardos pesadíssimos sobre essas pessoas, até que um belo dia, esse povo, por não suportar mais esse fardo, resolve clamar a Deus por socorro. Deus atende esse povo, enviando Moisés para o Egito para liderar a saída dessas pessoas dentro daquela localidade. Então a liderança de Moisés está condicionada a um embate direto e indireto com o faraó, aonde Faraó estava liderando o Egito, tá? E Faraó era tido como um deus, então ele liderava esse povo, e Moisés que liderava os escravos. Além de ser um embate entre duas autoridades, que foram de certa forma constituídas cada um pelos seus deuses, era um embate entre deuses. Era o Deus criador dos céus e da terra
e os deuses que eram cultuados dentro do Egito, tá? A formação do povo no Egito. Essa formação do povo hebreu se dá dentro do Egito, dentro de um ambiente de escravidão. Em que momento esse povo hebreu ele é formado de fato? Ele não é formado por conta da geografia em que eles estavam, mas eles são formados desde o momento que eles resolvem se unir para clamar a Deus, pedindo ao mesmo socorro. É aí que a formação desse povo ele se dá de fato. Quando eles resolvem deixar as diferenças deles de lado, né, e se unir por um bem maior. Que bem maior era esse? O socorro de Deus para aquelas pessoas. Então a formação se dá quando eles conseguem entender que estavam no mesmo barco, que sofriam do mesmo dano e que precisavam tomar as mesmas ações. Então a formação deles se dá quando eles são perseguidos, oprimidos e resolvem cultuar a Deus, pedindo a ele socorro. A saída dos hebreus do Egito se dá de mão forte, né? E se dá de modo extremamente miraculoso. Porque Deus envia Moisés ao Egito, e a primeira tarefa de Moisés é convencer essas pessoas que existia a possibilidade deles saírem. Tá? A principal tarefa de Moisés ali com o povo hebreu era mostrar para eles que a oração deles tinha sido respondida. Depois, a segunda tarefa de Moisés era o embate dele com o faraó. E a saída dos hebreus no Egito se dá de uma forma extremamente grandiosa, né? Porque Deus vai vencendo cada deus que era cultuado dentro do Egito. Eram 10 pragas, 10 deuses, e os 10 foram derrotados pelo Deus dos hebreus. Outra ideia é a capacitação desse povo no deserto. A capacitação desse povo no deserto se dá de 3 maneiras. Esse povo ele é retirado do Egito, beleza? Esse povo é conduzido ao deserto para ser formado, para ser capacitado, para serem transformados em pessoas extremamente dignas e preparadas para tomar a terra prometida. Por quê? O deserto é um lugar que não tem provisão, tá? Então, dentro do deserto, o povo é forçado a viver totalmente dependente de Deus. Então, no deserto ali, gera-se um processo de educação aonde, no Egito, eles viviam daquilo que eles trabalhavam. No deserto, eles teriam que viver da fé que eles possuíam em Deus. Então, gerou dependência, tá? No deserto não tinha, por exemplo, o fast food, né? iFood, você pede e entrega. No deserto as pessoas só tinham aquilo que Deus dava. Então se eles sentiam frio, eles tinham que pedir a Deus uma coluna de fogo. Se eles tinham calor, eles tinham que pedir a Deus o ar-condicionado. Se tinham fome, tinham que pedir a Deus maná. Se tinham sede, tinham que pedir que Deus lançasse água da rocha. Então gerava um outro tipo de dependência. E a outra característica do deserto era a forma, né, como essas pessoas eram moldadas. Deserto é um lugar seco de dia, é um lugar frio durante a noite. Deserto não se planta e não se colhe. Deserto é um lugar de altos e baixos. E todas essas características negativas foi capacitando as pessoas a se tornarem um exército extremamente forte, tá? Então, essa capacitação desse povo que nós vamos visualizar nos livros históricos se dá, tá? Principalmente dentro desse contexto de deserto, tá bom, pessoal? Então, nós ficamos aqui na nossa primeira aula, tá? Espero ter sido bem elucidativo, bem explicativo, tá? Eu vou colocar ainda mais conteúdos lá na nossa plataforma para enriquecer e para facilitar o contato que vocês podem ter com a informação. E na nossa segunda aula nós já vamos entrar ali nos personagens, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o estudo seja extremamente produtivo e que o nome do Senhor venha a ser glorificado por meio da vida de todos nós.
Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.